Gravando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E vamos lá para mais uma aula. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então na semana passada nós terminamos o capítulo 6, que falávamos então sobre os biomas, né? Biogeografia, e falamos sobre os biomas do Brasil. Então, hoje nós começamos o capítulo 7, vamos ver se a gente consegue fazer o capítulo 7 inteiro em uma aula. Se não der, eu divido em duas partes, porque eu também não quero que o conteúdo e o vídeo fique muito longo para vocês, tá? Então, vamos falar sobre a questão ambiental, agora que nós já estudamos um pouco sobre o clima, sobre solo, sobre vegetação. Agora a gente pode discutir, então, a questão ambiental, né? Começando aí, o que seria essa questão ambiental? Se refere a todas as ideias ou ações que tenham como objetivo preservar boas condições ambientais. Né? Então, ideias, ações, planos, projetos que tenham o objetivo de preservar as condições ambientais que permitem, então, a existência da vida no planeta. Né? Então, nisso, realmente, nós vamos estar falando, isso vai estar englobando solo, água, clima, vegetação, porque isso tudo é necessário para a existência da vida no planeta, inclusive a vida humana, né? E aí é importante, nesse momento, a gente diferenciar a ecologia do ecologismo, né? Como a apostila traz aí esses dois conceitos. A ecologia, ela estuda as relações de interdependência entre os seres e o meio ambiente, né? Então, o meio que os seres vivos habitam, né? Esses estudos são realizados, então, principalmente por ecólogos, né? Biólogos, geógrafos, químicos, que vão estudar essa interação entre os seres vivos e o meio. O ecologismo, por sua vez, ele vai influenciar, né? Influi no processo das relações entre seres vivos e o meio. Uma vez que nós entendemos essa interdependência por meio da ecologia, o ecologismo ele vem então para defender o meio, uma vez que ele é necessário para a existência dos seres vivos, né? Então vai influir nesse processo. As pessoas que se dedicam à defesa do meio ambiente, né, normalmente são chamadas de ecologistas ou então ambientalistas, né? Então visando aí a preservação do meio necessário para a existência da vida. E apresenta um viés político, né? Uma vez que nós temos aí as formas de agir no mundo, de pensar e agir no mundo, né? E esses diferentes vieses políticos, né, representados por diferentes correntes, com diferentes pontos de vista, que podem ser mais radicais com relação à preservação, ou então mais moderados, ou então misturar entre si, né, essas visões mais radicais de preservação ou mais moderadas. Isso pode se misturar. E aí, quando que as questões ambientais elas começam a ser pensadas, né? Quando a humanidade para pensar nessa questão ambiental, é justamente quando as condições do meio começam a ser ameaçadas. Então, quando a gente começa a perceber que o ambiente natural que nós necessitamos para sobreviver não apresenta mais as mesmas boas condições que a gente tinha até então, e ele começa a ser ameaçado. Aí a gente começa a pensar sobre o problema. E para a gente entender esse momento, né, em que a humanidade começa a pensar na questão ambiental, é importante a gente fazer uma retrospectiva aí, acredito que vocês tenham estudado isso na outra frente, né, da geografia, da passagem do que o professor Milton Santos chama, né, ele escreve desse processo de produção do espaço geográfico que passa do meio natural para o meio técnico científico e informacional, né? Então, isso que o professor Milton Santos dá esses nomes, né, de meio natural, técnico científico e informacional, ele descreve, então, o meio que o ser humano habitava e a sua capacidade de transformar um ambiente natural já dado. Então, conforme a gente vai tendo o avanço da ciência, da tecnologia, né, e posteriormente com a ciência, nós vamos tendo essa passagem, né, essa transformação cada vez mais intensa
cada vez mais intensa do ambiente, né? Então, nós temos aí essa passagem. Começando pelo meio natural, né? O meio natural, ele existia então, a gente vivia nele, predominava a nossa existência no meio natural, quando nós tínhamos então, antes da primeira Revolução Industrial, lá na metade do século XVII, quando acontece, né, primeiramente na Inglaterra, se espalhando pela Europa, nós tínhamos então, o ser humano, né, vivia num ambiente onde predominavam os objetos, né, naturais. Então, nós tínhamos um ambiente pouco transformado. Os limites da natureza, eles eram dados e a gente não conseguia transpor esses limites. Nós tínhamos que nos adaptar às condições impostas pelo meio, né? E predominavam, então, os objetos naturais. Com o acontecimento da primeira Revolução Industrial, nós temos, então, a passagem do meio natural para o meio técnico. Então, na primeira Revolução Industrial, surgem as primeiras máquinas, né? Nós começamos, então, por meio dessas máquinas, conseguir já adaptar o meio de acordo com as nossas necessidades. Né? Nós começamos a conseguir dominar, entre aspas, o meio natural, que antes nos limitava, de acordo com aquilo que a gente precisa, né? Para trazer conforto e trazer as transformações que a gente desejava. Isso a partir da primeira Revolução Industrial, né? Primeira e segunda Revolução Industrial. E aí a gente começa, então, a viver nesse ambiente que cada vez mais esses objetos técnicos produzidos, né, na indústria, eles começam a dominar no ambiente onde nós vivemos, né? E a partir da terceira Revolução Industrial, com o advento da ciência, né, nós passamos, então, a viver num ambiente do meio técnico, científico e informacional. Ou seja, um ambiente onde os objetos técnicos, científicos e que trazem informação, né, amarrando isso tudo, é o que predomina. Então, se a gente olha a nossa volta hoje em dia, provavelmente você está aí na sua casa e na sua volta, dificilmente vai ter um objeto natural ao seu redor. Né? Mesmo a planta que pode estar ali ornamentando a sua casa, ela foi ali colocada num vaso, adaptada para que o ser humano traga para o seu lar. Né? Não é mais um ambiente natural. Nós o transformamos, né? Desde essa planta, que ela podia estar num ambiente natural, a gente colocou dentro de um vaso e trouxe para casa. Isso já é uma transformação do que é natural, até o próprio computador ou celular que você está assistindo essa aula. Né? Então, isso é natureza. Sim, isso veio da natureza, só que é uma natureza totalmente transformada pela técnica, né, pela indústria e pela ciência. E ela nos traz informação. Né? Então, esse objeto técnico, científico, informacional que está à sua frente, você está assistindo essa aula, é natureza totalmente transformada, de acordo com as nossas necessidades. Como ela foi transformada? Você fala, imagina, Gardena, que tem natureza num computador, imagina que tem natureza num celular. Toda a matéria-prima, de absolutamente todo objeto que nos cerca, veio da natureza. Né? Só que a gente transforma tanto no processo industrial, somado à ciência, que a gente não enxerga mais a natureza nisso. Né? E aí nós temos, então, a intensificação desse poder técnico aliado à ciência, né? A ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da produção, da utilização e do funcionamento do espaço. Né? Então, para funcionar o espaço geográfico que vivemos hoje, isso tudo tem base na ciência aliada, então, à técnica, né? Que nos traz, então, junto com a informação, essa base para o funcionamento do mundo que nós vivemos hoje, certo? Por isso, hoje vivemos, então, no meio técnico, científico e informacional. Diante disso, nós já conseguimos entender um pouco, né, como que começa aí essa transformação. Como a gente começa a nos afastar, então, nós, na verdade, nós já nos afastamos totalmente da natureza, né? Nós a transformamos completamente, né, na maior parte do espaço, principalmente nas áreas urbanas, e nos distanciamos dela. A partir do momento que a gente se distancia, a gente não consegue mais enxergar a necessidade, a dependência, a importância que os recursos naturais têm para nós, né? Uma vez que nós nos separamos dele. E aí a gente começa, então, e isso foi, né, para a humanidade, algo muito positivo, no sentido de que o meio, ele não é mais um obstáculo, né? Ele deixa de ser um obstáculo lá na primeira Revolução Industrial, ele já deixa de ser um obstáculo e passa a se tornar um recurso para o crescimento econômico.
né? Então, antes, aquilo nos limitava. Depois, a partir do momento que a gente começa a desenvolver técnicas e ciência para dominar e transformar o ambiente natural, nós começamos então a utilizar aquilo como um recurso para transformar ainda mais. E com isso ter um crescimento econômico ainda maior, né? Que é fundamental na base do sistema que nós criamos e hoje vivemos na maior parte do mundo, que é o sistema capitalista, que visa primeiramente o lucro, né? E nesse contexto aí do meio técnico científico e informacional, que surge pós Segunda Guerra Mundial, pós Terceira Revolução Industrial, é então quando a gente começa a se preocupar, quando surge essa preocupação com a questão ambiental, né? Porque essa transformação do meio, ela se tornou tão intensa, a gente começou a transformar tanto, né, esse ambiente, que isso começou a gerar escassez de recursos naturais fundamentais para a vida. Né? Então, nós começamos a ter escassez de água, escassez de solo fértil, o ar cada vez mais poluído. E, como consequência disso, né, nós temos aí algo que limita o desenvolvimento da vida. A gente pode estar se desenvolvendo economicamente, né? Pode estar acontecendo o crescimento econômico, mas essa escassez de recursos, a poluição e esses problemas que o desenvolvimento econômico trouxe, limita, barra a existência da vida no planeta, né? E aí surge novamente um limite para o nosso desenvolvimento, né? É importante a gente entender, então, que a tecnologia, né, que é a técnica aliada à ciência, que surge ali na terceira revolução industrial, lá depois da Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia, ela facilita a produção, né? Então, a gente consegue produzir mais em menos tempo com um custo menor. Ou seja, isso aumenta a produtividade das empresas, das indústrias. Aumentando a produtividade, há um aumento do lucro, que é o principal objetivo do sistema capitalista, né? Aumentando o lucro aumentou porque aumentou a produtividade. Mas para aumentar a produtividade, ou seja, mais produtos sendo produzidos em menos tempo, um custo menor, houve a necessidade do aumento, né, do uso de matéria-prima. E toda matéria-prima de todo e qualquer objeto vem da natureza, dos recursos naturais. Então, a gente precisa de mais matéria-prima e insumos industriais. Com isso, também, nós produzimos mais, nós, consequentemente, descartamos mais. Aquilo que a gente não usa, né, e é muito fácil de comprar algo novo, então a produtividade nos traz esse benefício, entre aspas, bem entre aspas aí, né? Mas no sentido da gente conseguir comprar mais por um valor menor, em grande quantidade, isso faz com que a gente também descarte e rejeite mais esses rejeitos industriais na natureza. Então, olha só, a gente está retirando o recurso natural e despejando e devolvendo para a natureza esse recurso que a gente tirou totalmente transformado. De uma forma que ela não consegue, a natureza não consegue. Achei que a porta estava aberta. Então, voltando, a gente tira esses recursos naturais, transforma ele totalmente por meio da indústria, a técnica e a ciência aliadas, e devolvemos para a natureza, né, esses rejeitos, esse lixo, de uma maneira que a natureza não consegue absorver novamente, não consegue colocar novamente no seu ciclo, né? Então, por exemplo, a gente tira petróleo da natureza e devolve em forma de plástico, que demora 200 anos para se decompor, né? Esse é só um exemplo de tantas outras coisas que a gente extrai a celulose, a gente corta a árvore para produzir papel, que ainda tem uma decomposição mais rápida, né? Mas percebe como a gente transforma de uma maneira que a natureza não consegue reabsorver, né? E aí, com isso, aumenta a liberação de rejeitos no meio ambiente, nós temos cada vez mais poluição, né? Então, o que acontece? O aumento da tecnologia, né? A tecnologia que proporciona a produção, o aumento da produção, isso depende de energia. E as nossas fontes de energia, elas também estão relacionadas com os recursos naturais, né? A disponibilidade de recursos naturais. Então, cada vez, quanto mais tecnologia desenvolvemos e aumentamos a produção, mais energia nós vamos precisar.
e essa energia vem da natureza também, né? Com o aumento, então, da produtividade, nós temos o aumento da a necessidade de mais matéria-prima para produzir ainda mais, e isso gera escassez de recursos, né? E que, por sua vez, então, nós produzimos mais, consumimos mais, produzimos mais rejeitos, mais lixo que despejamos na natureza. E com esses rejeitos no meio ambiente, então, aumentando, nós temos a poluição ambiental. E essa é a base aí dos problemas ambientais que nós temos enfrentado, né? A questão, o que as questões ambientais vêm discutindo, vem justamente dessa lógica, né, de produção aí em busca do lucro cada vez maior, né? Lembrando que os países centrais e periféricos, desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles vão sentir as consequências deste processo, desta lógica, de maneiras diferentes, né? Então, claro que os países ricos e desenvolvidos conseguem lidar melhor com seus rejeitos ou têm poder suficiente para extrair matéria-prima de outros países e trazer para o deles, mesmo que o deles já tenha se esgotado. Ou então exportar o seu lixo, né? Então, isso já é uma realidade que acontece. Os Estados Unidos, por exemplo, compra áreas em outros países e leva com containers o lixo para outros continentes, né? Então, isso vai ser sentido por países e classes sociais de maneira diferente no mundo, né? E aí nós temos, diante dessa questão, desse problema, como eu disse, né, essas pessoas que estão defendendo o meio, estão defendendo as boas condições do meio, da disponibilidade de recursos naturais, porque entendem que isso é necessário, é fundamental para a continuidade da existência da vida no planeta. Né? Só que tem pessoas que, mesmo querendo defender o meio com o mesmo objetivo, pensam de maneiras diferentes e usam de diferentes estratégias para atingir esse objetivo. E por isso, então, nós temos diferentes correntes do ecologismo, né, que vão surgir de acordo com esses diferentes pontos de vista. E existem três principais tendências, né? O preservacionismo, o conservacionismo e o ecossocialismo. E aí, falando rapidamente delas, né? Então, nós temos a corrente preservacionista, que a gente pode dizer que é a corrente mais radical, né? Que ela diz, então, que a natureza, e ela pretende proteger a natureza contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano. Ou seja, não podemos mais desenvolver, né, de acordo com essa lógica moderna, da lógica da indústria e urbana, porque isso destrói a natureza. Então, isso tem que parar, né? E aí ela defende também essa corrente que a natureza ela tem que ser mantida intocada, né? Então, a natureza tem que ficar intocada sem a existência do ser humano ali, né? Deixar que a natureza por si só, e aí englobando apenas fauna e flora, excluindo o ser humano dessa lógica, para preservar, então, aquele ambiente. Tem essa visão, né, da natureza servindo, então, para apreciação estética apenas do ser humano, então tem essa distância, né, e para o desenvolvimento da vida selvagem. E com isso, dentro dessa lógica, né, surgem, então, os primeiros parques. Então, o primeiro parque, que é uma área de preservação, né, do planeta, surge nos Estados Unidos, o Parque de Yellowstone, que é uma área de preservação, né? Então, ali dentro só pode existir fauna e flora, o ser humano não pode ali viver, né? É um parque, uma área protegida, onde a lógica urbana industrial não pode avançar, nem mesmo o ser humano pode ali viver. E é apenas para apreciação, então você pode fazer, né? Nós podemos visitar o parque, né, dentro de uma lógica turística, ou mesmo de desenvolvimento da ciência, né, de pesquisa, mas não habitar ou transformar de alguma forma aquele ambiente, né? Dentro dessa lógica, então, no que diz respeito às políticas aqui no nosso país, né, são criadas as unidades de proteção integral, ou seja, unidades de proteção, áreas de proteção, parques, onde a natureza está totalmente preservada, não pode haver, né, habitação humana, apenas servindo aquela área para pesquisa e apreciação estética, tá?